Olá, aluno. Vamos continuar a nossa aula sobre fundamentos de AI Machine Learning em saúde. E agora a gente vai para a parte 4 e vamos mostrar nessa aula como a IA pode revolucionar a atenção primária à saúde, como a adoção de uma nova tecnologia pode ter um impacto extremamente positivo em relação à rotina do profissional de saúde. Nós temos muitos desafios em relação à atenção primária no Brasil e, com o crescimento do uso da IA, tem várias possibilidades em relação ao uso da tecnologia. Quais são os principais problemas que a gente observa, que eu sei que é a realidade de muitas das pessoas que estão assistindo essa aula? A questão da sobrecarga de trabalho. Às vezes a gente tem uma rotina de muitas coisas para preencher, muitos sistemas que a gente utiliza e isso gera uma sobrecarga imensa nos profissionais. A questão da proporção cada vez maior de demanda espontânea, em detrimento do cuidado programado. A gente usa um modelo de acesso avançado que prioriza realmente a demanda espontânea, e isso é extremamente importante na atenção primária, mas com sobrecarga como um todo de todo o sistema, cada vez mais o profissional da atenção primária está sobrecarregado, às vezes lidando com esse contexto de várias urgências e emergências e às vezes deixando de lado algumas condutas de cuidado programado. Temos uma longa fila de espera para encaminhamento de serviços especializados, e isso gera um impacto imenso. A gente tem uma atenção primária que ela funciona realmente como a porta de entrada do sistema, ela é um direcionador da atenção primária que a gente vai acabar encaminhando esse paciente para outros níveis de atenção, para um especialista, uma coisa do tipo. E acaba que a gente tem uma fila de espera imensa, às vezes tem uma dificuldade em relação à classificação desses pacientes também, do processo de classificação de risco, de inserção desse paciente no sistema de regulação. Então é um desafio que a gente pode tentar utilizar a IA para resolver. Tem falta de especialistas em muitas regiões do país também. Aqui em Brasília é diferente, é um contexto muito diferente. Estamos na capital do país, estamos na capital do Distrito Federal. Então, isso não é uma dificuldade aqui. A gente tem um número bom de especialistas, mas é muito diferente em outros locais, em locais mais afastados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste também. Então, você usar uma tecnologia que pelo menos facilita um pouco do diagnóstico inicial de uma doença, de um transtorno, isso pode ser extremamente benéfico. Você nunca vai substituir especialista, e vai só realmente facilitar o processo de direcionamento desse paciente. E tem também a dificuldade de acesso a exames mais complexos. E às vezes você consegue mitigar isso, pelo menos, incorporando uma nova tecnologia ou direcionando melhor esse paciente e realmente priorizando o paciente que está mais grave, que tem uma necessidade mais rápida de realizar um exame de maior complexidade. A partir do momento que você usa uma tecnologia como a IA, você consegue facilitar esse processo de regulação. Então, nesse contexto da IA, ela não é uma solução mágica, até um dos motivos dessa aula, a gente tentar compartilhar com os profissionais como é que funciona a IA, como ela pode ser utilizada, e ela vai facilitar coisas como a triagem inteligente, que é para você identificar pacientes que necessitam de atenção mais urgente, você melhorar o processo de regulação, e também o apoio à decisão qualificada. Você consegue permitir que o paciente, que o profissional de saúde de atenção primária tenha acesso a um padrão de decisão, um modelo de decisão que normalmente só o especialista tem. É um recurso a mais. Normalmente só o especialista que vai ter, às vezes, um conhecimento maior em relação ao processamento de uma imagem, de um padrão de lesão de pele ou de algum outro tipo de contexto. Você coloca ali no profissional de saúde de atenção primária um dispositivo, um sistema que vai facilitar esse diagnóstico, vai melhorar essa compreensão do profissional de saúde em relação àquela doença e facilitar o diagnóstico e melhorar a regulação, né, consequentemente. A partir do momento que o profissional da atenção primária ele tem uma compreensão melhor da doença que ele está investigando, isso vai impactar com certeza no processo de regulação, na maneira como ele vai registrar e solicitar aquele atendimento especializado ou o exame. Um dos exemplos que a gente pode utilizar do uso da IA, que poderia ser utilizado na atenção primária, é esse algoritmo de avaliação de hemograma. Qual que é o contexto interessante? Muitas vezes a gente pega às vezes um laudo de um exame de um hemograma e às vezes a gente faz uma avaliação muito sumária, apenas de componente por componente, sem considerar às vezes todo o histórico do paciente em relação aos exames anteriores, ou a interação em diferentes tipos de células sanguíneas, padrões, a gente não presta tanta atenção em relação à questão dos padrões de anemia, e às vezes na pressa realmente a gente nem olha, não, às vezes uma preocupação pessoal de saúde, ele ter esse preciosismo às vezes de avaliar um padrão específico de anemia, né? Pela sobrecarga, inclusive. Então, a partir do momento que você consegue utilizar um algoritmo que vai
de uma maneira mais completa, estudar o histórico daquele paciente em relação ao hemograma, ou até de maneira isolada, naquele hemograma apenas, ele poder dar uma análise preditiva em relação ao risco de uma determinada doença ou de anemia, isso facilita bastante o profissional. Ele não vai substituir o processo diagnóstico, mas pelo menos ele facilita a questão do raciocínio do profissional de saúde em relação à doença, né? Um padrão de anemia ou alguma outra alteração. Aqui ele fala especificamente de hemograma, mas isso é válido para qualquer outro tipo de exame de laboratório. Considerando somente o impacto dessa triagem utilizando, no caso do hemograma na atenção primária à saúde, ele vai permitir você detectar de maneira mais precoce alguns padrões hematológicos que às vezes você vai deixar passar em branco. Você consegue priorizar os pacientes que têm um risco maior de ter algum tipo de alteração, a partir do histórico do paciente e também do histórico, avaliação somente daquele exame inicialmente. Você consegue ter um encaminhamento mais qualificado, né? Se você tem um padrão ali que pode revelar algum outro tipo, um tipo de doença hematológica mais séria, você consegue fazer um encaminhamento mais qualificado e fazer um diagnóstico mais rápido também. Em alguns casos é comum a gente ver alguns pacientes que já estão há algum tempo mostrando algumas alterações no hemograma e que às vezes, nem sempre por desatenção realmente, é porque às vezes o profissional não está tão habituado a lidar com algumas doenças hematológicas mais sérias, às vezes um padrões de leucemia, linfoma na atenção primária, e a partir do momento que você incorpora uma tecnologia a mais que vai facilitar esse diagnóstico, algo extremamente benéfico. E parando para pensar, não é algo tão complexo também. Basicamente, você ter acesso aos dados e tem vários modelos de IA que podem rodar nesse contexto que vão ajudar nesse tipo de diagnóstico. É uma coisa que pode e faz sentido você incorporar na atenção primária. Temos alguns desafios em relação ao uso de sistemas diferentes, é uma realidade aqui do DF também. Nem sempre o sistema em que você realiza a solicitação do exame é o mesmo que o resultado do exame vai sair, então isso dificulta bastante na hora de você rodar esse tipo de algoritmo. Mas esse projeto ele surgiu também para facilitar essa questão de comunicação entre os diferentes sistemas. É uma preocupação também desse projeto, melhorar a questão da comunicação entre os sistemas da Secretaria de Saúde. Trazendo até muito para o que a gente está fazendo aqui nesse projeto, é a questão do uso desse tipo de solução para a dermatologia na atenção primária à saúde. Nós temos uma demanda reprimida imensa de casos dermatológicos aqui no DF, e não só no DF, no Brasil como um todo. Temos uma fila de espera gigantesca para casos, inclusive porque estamos com uma dúvida, às vezes, assim, de ser um câncer de pele, uma lesão mais séria, e o paciente às vezes demora muito a conseguir o atendimento. Tem algumas barreiras de, às vezes, do paciente ficar 1 ano, 2 anos, às vezes, aguardando para conseguir essa avaliação. E muitas vezes o profissional tem essa dificuldade de tanto identificar realmente se aquilo pode ser um carcinoma base celular, ou um espinocelular, ou mesmo um melanoma, mas também em relação ao processo todo de solicitação e acompanhamento desse caso. Então, o uso dessa tecnologia, nesse caso aqui, por exemplo, que a gente está citando aqui, por exemplo, o Dermalert, que é esse projeto, não se limita a você somente rodar o algoritmo para processar aquela imagem. Isso realmente é uma das partes do projeto. Você usa uma tecnologia, você incorpora ali, você coloca um dermatoscópio na tela, na câmera do smartphone, captura a imagem e essa IA ela pode facilitar o processo de diagnóstico, identificando se pode ser um melanoma, um carcinoma base celular, um espinocelular. Isso é uma das possibilidades. Mas uma outra possibilidade também é isso facilitar também o processo de regulação desse paciente. A partir do momento que você tem uma ferramenta que ela já estima ali o risco do paciente estar com uma lesão mais séria, você tende a, na hora da regulação, dar uma atenção a mais, você facilitar toda a questão do preenchimento do sistema de regulação, essa é uma preocupação também. E esse paciente tem que ser priorizado. É uma coisa que a gente observa, infelizmente, tem muitos pacientes, às vezes, que estão com uma lesão de pele mais séria, que pode ser um melanoma, por exemplo, demora muito para conseguir o atendimento, às vezes, com o dermatologista, enquanto um paciente, às vezes, tem uma lesão nevos ou alguma outra lesão de menor complexidade, que muitas vezes nem precisaria de intervenção, acaba chegando mais rápido no dermatologista. Isso não faz sentido. Né? E o impacto disso, né, em termos tantos da qualidade de vida do paciente paciente em si, de uma doença que ele pode intervir de maneira precoce, ter uma taxa altíssima de cura, né, como é o melanoma, se você fazer um diagnóstico precoce,
Ou então, um paciente, às vezes, é o que acontece muito, infelizmente, tá com melanoma, vai na atenção primária às vezes, faz um encaminhamento com o dermatologista, tá num momento que poderia ser feita uma intervenção precoce, um procedimento cirúrgico rápido, leva 1 ou 2 anos, às vezes, para conseguir o diagnóstico, e quando chega finalmente no dermatologista, está com metástase, está com outras lesões. Isso, infelizmente, é muito comum. Então, a partir do momento que você usa essa tecnologia para, pelo menos, direcionar esse paciente de maneira mais lógica dentro do sistema de saúde, você evita que essa situação aconteça. Mas, como eu comentei, não é só o processo de você ali fazer um pré-diagnóstico, tem todo um contexto de você causar uma intervenção no funcionamento do sistema de saúde. O profissional de saúde ele vai ter aquela ferramenta que ele vai fazer um pré-diagnóstico, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a preocupação de ter um direcionamento melhor desse paciente dentro do sistema de regulação. Isso envolve também um dos contextos que é extremamente importante, é o da educação em saúde, que é um dos objetivos desse trabalho aqui também. Não basta a gente incorporar essa tecnologia dentro da atenção primária sem ter um treinamento para o profissional entender como ela funciona e como isso vai impactar de maneira positiva o seu serviço. Temos estudos, aqui ele cita um estudo somente de validação que foi com 492 pacientes de avaliação de lesões dermatológicas com smartphones comuns, que rodou um algoritmo de IA, que também teve uma comparação com dermatologistas especialistas. Nesse estudo, teve uma acessibilidade boa, 89,2%, para detectar lesões malignas ou atípicas, depois confirmadas por biópsia, com uma baixa taxa de falsos negativos. Então, nesse estudo, você conseguiu ter foi comparado, você capturou a imagem, teve ali, a imagem mostrou que era um carcinoma, base, ou espino celular, um melanoma, isso depois foi confirmado com a biópsia, mas a gente teve, nesse estudo especificamente, uma especificidade de somente 34,4%. Teve muitos falsos positivos. Porém, num contexto, às vezes, de atenção primária à saúde, esse tipo de performance é desejável. O mais importante é ter uma acessibilidade alta. A gente quer que poucos casos graves sejam perdidos. Não tem problema, às vezes, no primeiro momento, você ter uma especificidade mais baixa. O contexto todo desse projeto, desse tipo de trabalho, é você evitar que um paciente que realmente está mais grave, que é um melanoma ou outro tipo de carcinoma, ele passe despercebido e não seja priorizado. Apesar de essa especificidade, ela vai gerar mais encaminhamentos desnecessários, mesmo assim a gente tem uma melhora em relação ao cenário atual de longas esperas. Então a intenção nesse estudo aqui foi de realmente demonstrar que o uso da IA para diagnóstico precoce de câncer de pele pode ser um bom filtro inicial. Mas, assim, tem outros estudos mostrando já uma especificidade mais alta também. Isso tem evoluído. Isso aqui realmente foi só um exemplo. Mas só isso aqui já mostra todo o potencial do impacto dessa tecnologia na atenção primária à saúde. Temos outras abordagens que foram bem interessantes do uso da IA dentro do SUS. Um deles, inclusive, foi aqui dentro do DF, que foi o TAMS-IA, que ele foi criado, inclusive, também com financiamento da FAP-DF, para triagem de pacientes com risco de doenças raras e crônicas para otimizar o encaminhamento. Também a intenção, o público-alvo era, aqui no caso, ele botou mais médicos de família e comunidade, mas na verdade foi para a atenção primária como um todo. Eu acredito que esse estudo ainda está rodando ainda também, não sei se foi totalmente concluído, mas foi um estudo mostrando realmente que existe um uso interessante para o uso da IA nesse contexto também de doenças raras e crônicas, que é algo desafiador. Quando você tem um contexto no qual existem doenças graves que são pouquíssimo frequentes, é muito comum o paciente passar por anos e anos sem esse diagnóstico, e dependendo do tipo de doença, ela vai ter uma evolução muito desfavorável. Então, se você conseguir fazer uma intervenção mais precoce, isso é ótimo, Você vai otimizar o encaminhamento e a intervenção precoce nesse caso. Também um estudo que rodou lá pela FAPESP, em São Paulo, foi o E-Saúde Mental no SUS. O objetivo era criar uma plataforma para apoiar o processo de diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, e envolveu profissionais de saúde da família, psicólogos e psiquiatras. Também foi um estudo muito interessante e que também é um desafio que a gente vê, inclusive, no contexto aqui do DF, que você conseguir integrar os diferentes níveis de atenção em diferentes unidades. Às vezes a gente trabalha num modelo muito fragmentado, às vezes, de compartilhamento de dados e da história do paciente.
O paciente chega, às vezes, na atenção primária com a suspeita de algum transtorno, às vezes, de conduta, ou um borderline, ou transtorno, às vezes uma esquizofrenia, alguma coisa do tipo, e às vezes algum tipo de doença de saúde mental de diagnóstico mais complexo. Existe toda uma demora para fazer esse diagnóstico inicial, às vezes existe uma dificuldade também do acompanhamento no nível de atenção especializado, em termos de direcionamento do paciente. Às vezes um paciente que está com sofrimento mental não vai procurar atendimento. É o tipo de paciente, às vezes, que passa inúmeras vezes num contexto de urgência e emergência, sem conseguir o diagnóstico adequado. E às vezes você criar uma plataforma que facilita, que identifica esses casos de saúde mental e que direciona melhor, vai ter um impacto extremamente positivo. E até no sentido de você direcionar melhor o paciente em relação a onde ele vai ser melhor acompanhado. A gente tem casos, às vezes, de depressão e ansiedade que são focados, que devem ser resolvidos pela atenção primária, e ao mesmo tempo tem casos mais graves que vão ser para um CAPS. Então, às vezes você tem uma ferramenta que melhora esse diagnóstico, esse fluxo, é muito benéfico. Um outro estudo também, esse da FINEP, foi o Ana Health, que era um agente virtual com IA generativa para monitorar e engajar pacientes, sugerindo algumas ações para as equipes. Eu acredito também que ele está rodando ainda também, não foi totalmente concluído, mas é basicamente um chatbot ali para você ter uma interação e poder melhorar a questão do engajamento do paciente, da adesão do paciente a algumas rotinas. Em alguns casos isso é um desafio, inclusive, a gente sabe que é super comum, às vezes você tem um paciente que já tem um diagnóstico de hipertensão, diabetes, algum outro problema, mas você não tem, às vezes, adesão do paciente tanto ao tratamento medicamentoso, mas à mudança do estilo de vida, e você pode utilizar, às vezes, um recurso como o chatbot para interagir com o paciente ali, e ao mesmo tempo que o chatbot ele vai interferir diretamente no paciente, tentar motivar o paciente. Ele é também uma ferramenta de feedback para o profissional de saúde. Você vai saber como é que está essa interação com o chatbot e conseguir entender melhor como é que está todo o contexto daquele paciente. E o outro é o Memodoctor, que eu já comentei mais cedo, que é da questão de avaliar padrões em hemogramas para detecção precoce de doenças hematológicas. Então, você tem um contexto no qual temos tecnologias desde a avaliação de doenças mais raras, como foi o TAMS-IA que rodou aqui no DF, que é para acelerar o diagnóstico dessas condições, para a saúde mental também, já num outro contexto totalmente diferente, até uma abordagem mais ampla, porque a gente teve um boom de doenças mentais agora nos últimos anos, e você facilitar esse diagnóstico, esse processo de acompanhamento dos pacientes é extremamente positivo. E também um outro contexto totalmente diferente, que é o uso de um chatbot com IA generativa para interagir com esses pacientes. Então a gente vai ter 3 abordagens aqui muito diferentes, mas com um impacto imenso em relação à rotina do serviço. Tanto o processo de diagnóstico com TAMS-IA, até o processo de acompanhamento, mas também envolvendo diagnóstico de transtornos mentais, e também uma outra tecnologia que está mais relacionada ao processo de adesão desse paciente à terapêutica. A saúde mental, ela é um desafio, isso não se limita à atenção primária, em todos os níveis de atenção é um desafio você lidar com esse tipo de paciente. Nós temos um contexto no qual a gente tem mudado alguns paradigmas, a gente teve há muito tempo toda a questão da reforma psiquiátrica, o nível de a gente fugindo daquele modelo mais hospitalocêntrico de intervenção em saúde mental para um modelo mais comunitário, mais familiar de acompanhamento desses pacientes. Mesmo assim, existe um desafio imenso para o processo de diagnóstico de atenção primária à saúde. A gente tem aqui no DF, por exemplo, um modelo que a gente iniciou para um modelo de atenção primária que ainda era muito focado em especialidades. A gente passou pelo Convert, que mudou toda a lógica da atenção primária aqui no DF para um modelo mais realmente de saúde da família. Mas ainda assim existe uma certa limitação em relação, inclusive até da capacitação das equipes em relação a esse diagnóstico. E também do profissional entender o como ele pode impactar e resolver alguma dessas coisas dentro da atenção primária. Então, uma outra coisa que a gente pode utilizar, um outro tipo de tecnologia dentro da IA para esse caso de saúde mental, são a questão dos biomarcadores. Às vezes é um pouco complexo, existem alguns questionamentos em relação a isso também, porque não é tão claro em relação ao potencial disso, o quão isso é bem estabelecido. Mas você pode, às vezes, ter um feedback, às vezes, numa consulta, na interação com o paciente, em relação ao ritmo, tom, pausa, velocidade, a complexidade lexical também do paciente também, nessa intervenção. Então, às vezes, você tem uma dificuldade numa conversa, às vezes até pelo ritmo nosso, assim, de trabalho acelerado,
você tem dificuldade, às vezes, de perceber algumas coisas em relação ao comportamento do paciente. E, às vezes, na atenção primária, então, principalmente para um profissional que, às vezes, não está tão habituado a lidar com pacientes com transtornos mentais, você tem uma ferramenta que vai dar um feedback em relação ao estado de saúde mental do paciente, algo muito positivo. Um exemplo aqui que foi citado é a questão de padrões de fala mais lenta, mais monotônico, um vocabulário mais restrito, um conteúdo mais negativo, uma percepção negativa do paciente em relação à sua vida. Pode ser um indicador de depressão, por exemplo. Não vai ser o diagnóstico, existem todos os critérios do DSM em relação ao processo de diagnóstico, mas às vezes você ter um recurso a mais é algo positivo. E aquele exemplo que a gente deu também do e-saúde mental, que foi aquele projeto financiado também em recurso federal, o federal não foi da FAPESP, na verdade foi o estado de São Paulo, é a questão do uso de identificar marcadores de ansiedade ou de risco de psicose a partir de uma interação com o chatbot, algo que pode ser feito também. Sempre lembrando que o uso dessas tecnologias nunca vai substituir a avaliação clínica, é só um recurso a mais, somente num contexto no qual quem está interagindo com aquele paciente não é um especialista. A gente sabe que um dos motivos de, às vezes, você fazer uma especialização, uma residência médica, uma residência multiprofissional, enfim, é você se tornar mais capacitado em uma determinada área. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter profissionais generalistas que têm contato com o paciente e, às vezes, você capacitar aquele profissional com uma técnica nova de diagnóstico ou você incorporar uma tecnologia desse tipo dentro da rotina desse profissional, facilita muito todo o processo de fluxo desse paciente dentro do sistema de saúde. Uma outra abordagem que também tem sido trabalhada nesse projeto é a questão do cuidado de feridas. Normalmente isso é muito mais realizado principalmente pela equipe de enfermagem, esse cuidado, né? A gente tem uma das áreas que mais cuida disso é a questão da estomatoterapia, né, pelos enfermeiros, em relação a como você lidar com determinados padrões de feridas. Um exemplo também, uma coisa que a gente tem trabalhado nesse estudo, é a questão do cuidado de úlceras crônicas. E a partir do momento que você também pode utilizar tanto questionários personalizados, né, no sentido de que é um questionário muito específico para aquele paciente, para aquele contexto, ou utilizar também questionários que já são padronizados a nível das sociedades em relação àquela doença específica, em relação à úlcera crônica, por exemplo, você consegue traçar de maneira mais clara todo o processo de evolução do paciente, de evolução daquela ferida, e assim indicar melhor um tratamento. E, ao mesmo tempo, você pode processar até uma imagem daquela ferida também. Às vezes, o profissional que está ali atendendo ele não tem tanta experiência em relação ao cuidado de uma determinada ferida, mas você pode ter um recurso ali, que você faz um diagnóstico inicial do padrão de lesão, de qual estado que está aquela lesão, aquela ferida, e você consegue direcionar de maneira mais clara o processo terapêutico, né? Qual tipo de material que eu vou usar naquele curativo. Então, é uma ferramenta a mais que vai ajudar bastante. Esse conceito de consultor especialista de bolsa. Você vai ter quase um especialista ali, não substituindo um especialista. Sempre acho importante reforçar isso. Mas é só um recurso a mais para facilitar, para dar uma confiança maior também no profissional que está lidando com aquele caso, está com uma preocupação com aquele paciente, quer tentar dar o melhor direcionamento possível e sabe que vai ter ainda uma demora para o paciente chegar no especialista, então vamos pelo menos inicialmente direcionar, né, de maneira melhor aquela terapêutica inicial. E todo o processo de evolução do uso da IA na atenção primária envolve desde a preocupação com a coleta de dados, que é uma coisa extremamente relevante. A gente tem um contexto na atenção primária de dados mais estruturados, não utilizamos tanto. Existem alguns questionários que a gente utiliza, às vezes quando a gente vai utilizar, por exemplo, o SUS-OPS, nosso sistema de prontuário da atenção primária à saúde, ele vai ter alguns campos mais fechados, de CID, CIAP2 e outros campos mais fechados, mas temos muitos campos abertos também, utilizando o padrão SOAP, enfim. Então isso gera muitos dados estruturados, né? E às vezes a gente vai ter também a diferença em relação a como cada profissional coleta o dado, se o profissional registra todas as informações também. Então, a coleta de dados é a nossa primeira preocupação em relação a todo o processo do uso da IA na atenção primária à saúde. E uma coisa que eu sempre acho muito relevante e importante é a questão de a gente tentar aumentar a qualidade daquele dado. Isso envolve, inclusive, aulas, né, e projetos como esse, de educação em saúde, que envolve tanto o profissional entender como a tecnologia funciona e como a sua maneira de trabalhar no dia a dia vai impactar o uso daquela tecnologia. Uma das aulas desse curso envolve a questão de prontuário eletrônico, o uso do SUS-APS, que também é sobre como você utilizar todas as ferramentas desse dispositivo. Temos um prontuário eletrônico maravilhoso,
Não temos muitos países que têm um prontuário tão amplo, tão bem utilizado como é a SUS APS. A gente tem, infelizmente, ainda um sistema de prontuário que é muito focado na atenção primária, nem sempre a gente vai ter uma boa integração com os outros níveis de atenção, mas já foi uma grande evolução a questão da adoção da SUS APS aqui no Brasil. Então, a gente tem que evoluir nesse sentido. Temos a Rede Nacional de Dados em Saúde também, que influencia nesse processo todo de coleta de dados, de integração desses dados, mas também temos uma preocupação a mais com relação à qualidade dos dados, de preencher corretamente esses atendimentos. A análise preditiva, basicamente, você vai pegar aqueles dados ali que você coletou e tentar prever algumas condições, algumas situações. Isso depende também, inicialmente, da qualidade dos dados coletados, de como esses dados estão integrados. A partir dessa análise preditiva, você consegue estratificar melhor o risco de cada paciente, então você vai direcionar melhor cada caso, você vai ter uma compreensão em relação qual que é o risco de cada paciente ter determinada doença, determinada condição, e assim você vai encaminhar esse paciente ou ter uma conduta diferente na atenção primária ou no nível de atenção que você está. Dessa maneira você faz uma intervenção mais precoce daquela condição, dando o exemplo de novo do câncer de pele. Você, lá no começo você fez uma coleta de dados de uma imagem com um padrão suspeito de câncer de pele. Já fez essa análise preditiva mostrando que o paciente está com risco de você ter câncer de pele. Você já faz uma intervenção mais precoce daquele paciente, por uma cirurgia da questão da lesão de pele. Você resolveu naquele primeiro momento o problema do paciente, depois você continua monitorando o paciente para ver como é que vai ser a evolução. Até como a gente pensa, por exemplo, no contexto do paciente com câncer de pele, existem vários fatores de risco, um extremamente importante, a questão de exposição solar. Então você vai ter um paciente, às vezes, que já teve uma lesão de pele, então já existe um risco, teoricamente, maior dele ter uma outra lesão de pele semelhante. Então, a partir do monitoramento contínuo daquele paciente, você evita que ele tenha novamente a doença. Você também tendo algumas intervenções a nível de prevenção, vai usar protetor solar, vai diminuir a exposição em determinados horários ao sol. Então, você vai monitorar esse paciente, fazer algumas intervenções, e isso você vai estar coletando dados novamente em relação à evolução do paciente, fazendo análise preditiva, estratificando o risco dele novamente, fazendo intervenção precoce. Então, é uma cadeia que vai e volta ali. Você vai estar sempre monitorando esse paciente, coletando dados e fazendo intervenções. Então, a lógica é da gente sair um pouco desse modelo que, infelizmente, é mais comum, que é mais reativo, que é de você passar a cuidar daquela condição quando ela já evoluiu, quando está numa condição mais grave, e você passar a um modelo mais preditivo e proativo, de você identificar de maneira mais precoce aquela condição do paciente, intervir o mais rápido possível e evitar que essa doença evolua. E existem modelos que são de estratificação de risco em larga escala. Um desses modelos que vai ser utilizado, que está em construção, que já está sendo utilizado teoricamente, é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que, como você já temos aqui, considerando o SUS APS, a gente tem uma rede nacional que já está integrando muitos dados. A gente trabalha num modelo, para quem já está mais habituado a usar o SUS APS, tem um modelo de dados locais, de dados nacionais que são integrados. Ali você vai ter dados de diagnóstico, tem os exames dos pacientes que você registra lá, tem todo o processo de atendimento dos dados coletados, vacinas. Então, a gente já tem uma integração dos dados da atenção primária à saúde. Então, isso permite, por exemplo, considerando a Rede Nacional de Dados em Saúde, que a gente consiga analisar, de maneira geral, esses dados e, por exemplo, prever, a partir daqueles dados, quais pacientes têm mais risco de desenvolver diabetes 2 nos próximos anos, a partir dos exames deles, do histórico familiar, dos dados demográficos. Porque a partir do momento que a gente pega um grande volume de dados e passa a analisar esses dados, a gente consegue identificar padrões que a gente não consegue normalmente ver de maneira mais clara. Tem algumas coisas que a gente imagina que vai acontecer, por exemplo, um paciente que tem já uma história familiar de diabetes, que tem uma história familiar de hipercolesterolemia, então a gente já sabe que aquele paciente vai ter um risco maior de desenvolver essas duas condições. Mas às vezes isso não é tão claro, não é tão assim, percentual, a gente não sabe exatamente qual que é a chance exata daquele paciente desenvolver aquela doença. Mas a partir do momento que você trabalha com um volume grande de dados, você consegue prever com uma precisão maior o risco que aquele paciente tem uma determinada condição. Então, isso é uma coisa que exige que a gente tenha um volume grande de dados e sistemas, modelos como a Rede Nacional de Dados em Saúde do DataSUS permite que esse tipo de projeto funcione. Né? E uma outra coisa que é extremamente importante, que é um conceito que é bastante trabalhado nos últimos anos, é o da inovação frugal, que é mais no sentido de que não adianta você tentar inovar bastante se não é algo que
não vai ser extremamente caro e tem que ser algo que também seja fácil de ser aplicado. Não adianta você criar uma tecnologia, não, criamos um dispositivo aqui que ele tem uma sensibilidade, uma especificidade, às vezes, de quase 100% para diagnosticar o câncer de pele. Mas é um equipamento extremamente caro, você não funciona em qualquer smartphone, não é um dermatoscópio qualquer que vai fazer, ele exige um investimento absurdo para rodar aquilo, não funciona. É uma coisa que vai estar muito longe, distante da realidade. Então a gente tem que ter um modelo de inovação no qual seja com dispositivos que são amplamente utilizados. A gente tem aqui na atenção primária, todo mundo ali vai ter um smartphone, alguma coisa disponível, e usar a tecnologia como dermatoscópio ou numa evolução futura de projetos do tipo, talvez só com a câmera do celular diretamente, ou com telas, equipamentos mais simples do que um dermatoscópio, é uma coisa que é possível, já existem estudos do tipo. Então sempre a gente tenta trabalhar em contextos de limitação. Não adianta você ter um processo super financiado com muitos recursos, que vai desenvolver realmente uma tecnologia que pode gerar muito impacto, mas que esteja totalmente fora da realidade. A inovação frugal ela vai nesse sentido de que, às vezes, o desafio de recurso nos faz pensar em modelos de inovação que são mais fáceis de aplicar, porque vão exigir menos recursos, vão exigir menos equipamentos, às vezes menos capacitação também. Encerramos a aula, a parte 4 da aula 3. E vamos na próxima aula falar um pouquinho mais em relação ao uso da IA e Machine Learning em pesquisa, da pesquisa à parte clínica.